dizer para vocês que muita coisa começa a mudar a partir da escolha que o presidente fez agora, né? E já vou passar aqui para a gente debater isso. Então, só lembrando aqui que o canal Pátria e Defesa é um oferecimento de nós mesmos, aqui tá o patriadefesa@gmail.com, é o nosso Pix, se você quiser dar uma força, e o patriabook.com, a rede social Patriota, esteja lá, participe, a rede Patriabook é de graça e sempre será, é importante que você participe lá, né? Inclusive essa live está sendo retransmitida por lá também. Eu vou passar rapidamente aqui, primeiro sobre a questão da fala hoje do senador Pacheco, né, que esteve ali para a sua ratificação ali no partido, lá no PSDB, né, e fez uma fala ali, pelo menos, estranha, né, se não dizer até apática. Mas vamos lá, é preciso demonstrar amor ao Brasil, não é só colocar uma camisa da seleção brasileira e sair xingando, diz Pacheco. Eu não sei que rede social o Pacheco frequenta, porque as redes sociais que eu frequento, os movimentos de rua que eu participei, as manifestações, elas falam de um clamor da sociedade para que o político cumpra a Constituição. Tá? Talvez aqueles que não estejam acostumados com o contraditório sejam sensibilizados por isso e talvez esteja na hora de descerem desse trono perfeito, lustroso aí, que lustraram para si próprios, né? Então, eu acredito que precisa aí, talvez, o senador Pacheco entender que o poder, a presidência da República, o Senado, o Congresso, as instituições, inclusive jurídicas, elas não são instituições cujo destino são em si, né? Elas existem para atender um propósito. O propósito chama-se povo brasileiro. E se o povo brasileiro vai às ruas, vai à sociedade clamando, deve ser ouvido, não pode ser ignorado. Tá? Olha, tem tanto absurdo e apatia no discurso do senador Pacheco, ainda bem que ele efetivamente não é, apesar de ser senador pelo estado de Minas Gerais, mas não é meu conterrâneo. Teve a bênção do povo lá e, infelizmente, o povo não vai poder corrigir esse erro em 2022, porque ele tem 8 anos de mandato. Né? Então terá mais 4 a partir de 2022, independente da vontade popular. Mas que apatia e que desconexão com a realidade tem ali o senador Pacheco. Né? Muito diferente do presidente Bolsonaro, que está sempre próximo ao povo, ouvindo as suas necessidades, tentando materializar aquilo pelo qual ele foi eleito. Então, é lamentável. Eu sugeriria ao senador Pacheco, que eu não sei há quanto tempo ele não sabe o que é povo, observar, por exemplo, uma situação como essa aqui, ó. Né? Por exemplo, ele poderia fazer isso. Né? Isso aí é o povo, ó, em Brasília, no 7 de setembro. Isso aqui não tem raiva aí, camisa da seleção. Isso é o povo brasileiro apoiando. Ou imagens, posso trazer aqui até exclusivas aqui nossa do canal Pátria e Defesa, poderia, por exemplo, ir a Paulista. Ó. Isso é o povo. Isso são as pessoas com a camisa da seleção brasileira, às quais, né, o senador Pacheco se refere aí. Pessoal, nesse momento são mais de 1.000 pessoas online aqui. Agradeço você ter a paciência de ficar aqui conosco. Normalmente o nosso número é bem maior do que esse, mas efetivamente, dado as circunstâncias aí, a gente acredita que a mensagem está sendo passada, né? Então, eu recomendo que o senador Pacheco possa experimentar essa vivência aí, né? E se não for o suficiente, já que a gente vai falar na sequência da adesão do presidente Bolsonaro, e isso incomoda muito as pessoas, né, a um partido que pode lhe dar infraestrutura para a sua reeleição, aí realmente ele tem que se preocupar com as pessoas que vestem a camisa da seleção, verde e amarelo. Aliás, para quem não sabe, nessa fala do senador Pacheco aqui, ele estava em coerência com um movimento identitário que gostaria de colocar a palavra amor na bandeira brasileira. Vejam só a que nível nós chegamos. Né? Eu não quero ler essa matéria do Pacheco, pessoal. Sinceramente, olha, me dá uma tristeza tão grande. Pois é alguém que, dado o seu grau de descolamento da realidade,
do povo brasileiro, faz uso da sua condição de senador, de presidente do Senado, né, efetivamente do Congresso Nacional, como alguém que não merecia estar lá. Eu lamento ter trabalhado, já vou deixando antecipadamente aqui, pela eleição do senador Pacheco. Lamento muito. Tá? Era a alternativa que nós tínhamos ali, abarcamos aquela situação naquele momento, era isso, ou nós teríamos algo ainda pior, né? Talvez o Renan Calheiros, o que seria um pouco pior para o Brasil, mas é alguém que, disfarçado ali de um polimento, né, de apresentação, efetivamente não me representa. Né? Retornar em Brasília agora, teria a oportunidade de dizer pessoalmente isso aí. Mas talvez o senador Pacheco esteja se referindo, além dessas pessoas que eu mostrei, a essas aqui, ó. E eu estava aí no meio, provavelmente muitos de vocês estavam. E é uma fala que muita gente não gosta que eu coloque aqui, mas eu insisto porque eu acho que contra fato não existe argumentos. Então, só para dar um sabor aqui, antes que a gente fale da adesão do presidente Bolsonaro ao PL, eu vou colocar um pouquinho aqui e com áudio. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Olha, por que eu coloquei isso? Pois é, porque esse assunto, 7 de setembro, porque desde 7 de setembro, e nós participamos de tudo isso, estávamos aí no meio do povo, a maioria aqui estava, a sequência e o desejo de Estado do presidente Bolsonaro, foi o presidente que convocou tudo isso, foi no sentido de apaziguar o sistema, de dar oportunidade para uma transição lógica, pacífica, e para que aquelas pessoas que são patrimonialistas, que se serviram do Estado durante muitos anos, deem espaço à renovação. E o presidente, né, ali pacientemente, fez esse gesto. Eu estava lá presente na reunião lá no Palácio da Alvorada, quando o presidente chamou toda a imprensa para pedir única e exclusivamente, e de forma muito humilde, inclusive à própria imprensa, que nós observássemos as fragilidades do nosso sistema de escolha e que esse pudesse ser aperfeiçoado. Eu não vi o presidente, em particular, denegrindo nenhuma autoridade, pelo menos não nesse dia, muito menos dizendo que não confiava no sistema, enfim, mas que o sistema precisaria ser aperfeiçoado. Depois do 7 de setembro, o presidente apresentou como solução, a partir de um convite do próprio TSE, que as Forças Armadas fariam ou farão parte do processo de fiscalização do pleito de 2022, do início ao fim, do código à famosa sala secreta, onde os resultados finais são anunciados. Isso reacendeu no meu coração a esperança de que aquilo que eu vou digitar na urna é o resultado. Eu vou lá e vou digitar o 22.
e lá no final sairá o candidato que eu escolhi. Para surpresa de todos nós, as forças compareceram recentemente a partir de, por enquanto é matéria, estou aguardando a opinião formal de que as forças não chancelariam esse teste inicial, porque não acreditam que, da forma que está sendo feito, oferece segurança para o processo. São palavras minhas, nem do presidente da República, né? Mas, efetivamente, os atos da equipe denominada pelo Ministério da Defesa para esse acompanhamento, para esse monitoramento, não chancelou o processo. Isso é um primeiro mau sinal. Mas, ao mesmo tempo, reacende em mim, e acredito que reacende em vocês, toda a esperança que deve ser mantida, porque se nós temos as Forças Armadas envolvidas no processo e elas se posicionam contrárias, da mesma forma que o próprio presidente já expôs o problema, agora teremos mais aliados pela transparência e pelo cumprimento das regras no Brasil. Eu estive agora há pouco em um jantar onde estavam várias autoridades. Eu passei 90% do tempo dedicado ali em uma única mesa e tive a honra de ser convidado por alguns amigos que estavam ali, só enriqueceu o nosso diálogo. Mas a minha convicção vem não só desses 90% do tempo que eu estive ali, mas dos 10% que eu dediquei a abordar algumas autoridades chaves da área militar do Brasil, inclusive o comandante do Exército, ali o próprio ministro da Defesa. Eu já vou antecipar nesse momento uma frase que me disse na hora que eu estive com ele. Aliás, nessa foto aqui, eu tirei essa foto, depois sentei aqui, ao lado aqui, não sei se você vai poder enxergar, está aqui o ministro Braga Neto e está aqui o general Paulo Sérgio. Me sentei durante 1 minuto apenas aqui. Essa mesa está todo o comando das forças aí, enfim. E conversamos ali. O general Paulo Sérgio, que é alguém que eu conheço de longa data, né? Eu não falarei detalhes, mas posso dizer a pergunta que eu fiz ao final para ele. General Paulo Sérgio, comandante do Exército Brasileiro, o que eu posso dizer para ele? Eu disse para ele, quando eu sair daqui, eu irei fazer uma live. Tem milhares de pessoas esperando agora para a gente falar. O que eu posso dizer para eles? Eu disse que o povo brasileiro pode confiar no seu Exército. O Exército sempre estará do lado do povo brasileiro. Eu não posso falar outros detalhes, mas eu posso dizer o que é necessário que eu faça. Eu tenho estado aqui desde agosto e setembro para as grandes manifestações aqui, mas é urgente que eu volte para Brasília. Eu acho que algum tipo de esclarecimento da minha parte para algumas autoridades tem feito falta, pessoal. Apesar de todos estarem conectados com o sentimento do povo, mas Brasília é uma espécie de domo que blinda a visão, a audição do brasileiro, aliás, das autoridades em relação ao resto do país. Isso não é uma falha, muito menos é uma crítica. Aliás, se tem uma entidade que não se contamina muito com isso, são as Forças Armadas. Mas, de alguma forma, eu sinto, e foi a conclusão que eu tirei após o jantar, dos 10 minutos, dos 10% que eu dediquei a algumas autoridades. O mais era ali uma questão de cortesia, inclusive de matar aquela saudade dos velhos amigos. Inclusive, quero até aproveitar aqui no final, ainda encontrei com o meu amigo general Mattioli, lá da Imbel, falei com ele, até me convidou para ir a Imbel lá, agora com o meu retorno em Brasília, para visitar lá as instalações e tudo, porque a Imbel, eu não sei quem assistiu aqui junto conosco, nós transmitimos a live do presidente, a última de quinta-feira, onde o presidente da Caixa Econômica disse que a Caixa Econômica recebeu a segunda melhor nota de governança, o prêmio de governança das estatais brasileiras, né? E quando o presidente perguntou, e qual foi a primeira? A primeira foi a Imbel. A empresa possui 2 séculos de fundação. Hoje ela é uma empresa ligada ao Ministério da Defesa e é comandada por um general de divisão do Exército, que é o general Mattioli, general da Reserva, que alçou a empresa de uma empresa que
não dava resultados, como todo militar. Olha, pessoal, coloca um militar na frente de uma estatal ou de uma qualquer economia mista, enfim, que você vai ter resultado. Diga o bom trabalho que o general Silvio Luna, por exemplo, fez à frente de Itaipu Binacional e faz agora à frente da Petrobras. E o general Mattioli também recebeu aliás, a Imbel, né? E na sua gestão. Então, eu irei a Brasília também para conversar com alguns outros amigos lá. Recebi um convite do próprio general Paulo Sérgio para conversar com ele no Exército e também um convite para estar lá na Marinha. Na Força Aérea ainda vou conversar lá com a turma para ver se a gente pode falar também. E conversei também com o ministro Braga Neto sobre o tema. O ministro Braga Neto, ele é meio que quase um de nós. Tem ciência de tudo. A questão está em permear todo esse nosso sentimento da sociedade brasileira, a nossa realidade, para que isso possa transbordar pelos demais comandantes. Missão fácil, se nós conseguirmos estar lá para fazer, porque já são todos patriotas. Não são políticos, né, que estão ali diante dos próprios interesses. Então, se eu pudesse trazer uma mensagem para vocês relativo às Forças Armadas hoje no Brasil, não é esperança seria pouco, de que tempos melhores estão por vir. Vou só reiterar uma coisa, que eu sempre disse e reafirmo. Chance de disruptura zero. Oportunidade de aperfeiçoamento da democracia brasileira total. Inclusive da ratificação dos sistemas, né, eleitoral e sistema de governo, sistema de Estado brasileiro, pautado ali na república e presidencialismo. Então, eu tenho que medir um pouquinho as palavras aqui, mas o meu coração se enche de esperança depois de rever os amigos, né? Fazia muito tempo. Antigamente, esses eventos eram mensais, tá, pessoal? Essa questão de crise de saúde pública, ela serviu a muitos interesses, inclusive para afastar as reuniões presenciais, onde tudo se pode falar. E espero que isso seja retomado. Então, eu acredito que nesse sentido aí, não só a esperança, como tempos melhores virão em breve. Guarda isso aí com você no teu coração. Tá?